O ser humano, ele busca a autonomia e independência, mas esse não é o desejo de Deus para mim e para você. Porque nos 2 primeiros e principais mandamentos, Deus já fala que nós temos que depender de 2 coisas. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, sobre um relacionamento de dependência de Deus, depender de Deus, depender de Deus. O segundo, amar o próximo como a si mesmo. O que é? Eu dependo do próximo. Eu dependo de você, Paulo. Eu dependo de você, Tiago. Eu dependo de você, Fernando. Eu dependo de você, Simone, Bruno. Eu dependo de vocês. Porque nós somos um corpo. Eu sozinho não vou em lugar nenhum. A igreja só será relevante quando nós pararmos de ter um espírito de independência e de autonomia. E entendermos que o corpo é mais importante. Que o nós é mais importante do que o eu. Deixa eu falar uma coisa para ti. Qual foi a última vez que você abriu mão de algum benefício em prol de outro? Qual foi a última vez que você deu algo a alguém? Que você ofertou algo a alguém? Que realmente trazia valor a você? Nós temos que aprender a não colocar a gente acima de tudo, mas colocar Deus acima de tudo. Sabe, por isso que existem muitos crentes idólatras nos nossos dias. Não adoram imagens, não vivem uma vida de pecado, mas buscam a independência do próximo e de Deus. E dizem que isso é liberdade. Deixa eu falar uma coisa para ti, meu irmão. Existe uma falsa liberdade no povo da igreja, na nossa igreja. E eu falo igreja de Cristo, não, estou falando igreja mundial. Na igreja dos nossos dias. Nós cantamos Eu Sou Livre, nós cantamos o som da liberdade. Mas nós achamos que liberdade é eu não depender de ninguém. E nem muitas vezes de Deus. Sabe qual que é a falsa liberdade? É quando eu não dependo de Deus e quando eu não dependo de ninguém, mas eu sou escravo dos meus desejos, escravo das minhas vontades. Isso é escravidão. A maior escravidão que alguém pode ter é aquele que é preso em si mesmo. Deus, Ele quer te libertar disso. Sabe, Ele não quer te fazer o super cristão poderoso, que você não vai precisar mais pedir oração, que você não vai precisar mais de um ombro amigo, que você não vai precisar mais do próximo, não. Deus, Ele te fez um ser relacionável. Existe uma coisa no jardim que Deus falou que não era boa. O que que era? Que o homem tivesse só. Nós dependemos uns dos outros. Nós dependemos de Deus. Deixa eu falar uma coisa para ti. Para de egoísmo, cara. Para de egoísmo. Não busque autonomia. Busque dependência de Deus. Busque estar num corpo a qual você sirva o próximo e você deixa ser servido pelo próximo. Nós precisamos entender isso hoje. Nós precisamos nos mover nisso hoje. Essa pessoa do seu lado aí vai dar muito trabalho para você ainda. Vai dar trabalho. E você vai amar, e você vai servir. E você vai dar trabalho para ela também. Mas não busca se isolar, não busque ser, eu aqui no meu cantinho vou resolver meus B.O. Não, meu irmão, tem coisas, e na maioria das coisas nós não conseguimos resposta sozinhos. Nós não conseguimos resposta sozinhos. Nós precisamos de um ombro amigo, nós precisamos de um abraço, nós precisamos de uma palavra. Quantas vezes eu estava pensando em desistir, quantas vezes eu estava pensando em parar, quantas vezes eu estava pensando em largar tudo. E eu cheguei e expus isso a alguém. E essa pessoa me abraçou e falou assim: Jeff, eu posso te confrontar aqui? Você faz para Deus. Coloque seu coração nele. Descansa no Senhor. Nós precisamos de um abraço. Nós precisamos de pessoas. Nós dependemos de relacionamentos. E eu quero falar para ti, não seja um idólatra. Não se coloque acima de todos. Não se coloque acima de Deus. Sua vida é importante sim, você deve sim pensar em você sim, mas nunca acima de Deus.
é amar ao próximo como a si mesmo. Não é amar o próximo 10% abaixo do que você ama a si mesmo, 1% abaixo do que você ama a si mesmo, não. É amar ao próximo como a si mesmo. Quantos aqui se amam? E quantos aqui amam o próximo na mesma quantidade que você ama você? Cara, é tenso. E eu quero falar e finalizar a palavra, já quero convidar o pessoal do louvor. Eu quero falar para ti que nós só vencemos a criptonita do pecado e da idolatria se nós aprendermos a sermos dependentes do Senhor. Se nós formos cheios do Espírito Santo. Sabe, querido, o nosso anseio diário tem que ser pela presença de Deus. O nosso anseio diário é pedir para que o Espírito Santo liberte a nossa mente, cara. O Espírito Santo precisa nos mostrar. Sabe, você foi chamado para transformar a realidade dessa igreja de Cristo, da fama aqui, cara. Você foi chamado. Você foi chamado para ser tocha. Jeff, mas ninguém está pegando fogo. Mas eu vou pegar. Mas só você sozinho está pegando fogo. Amém. Uma hora alguém trisca em você e incendeia também, meu irmão. Não esteja medindo a temperatura, mas seja aquele que transforma a temperatura. Seja aquele que gera a atmosfera. Seja aquele que faz a diferença. Sabe por que muitas vezes nós não crescemos em Deus? Porque nós não buscamos responsabilidades. Cara, Deus falou isso comigo muito forte essa semana, mano. E Ele confirmou no meu coração muito louco ontem. Nós precisamos amadurecer. E sabe a única forma que nós amadurecemos? Pegando responsabilidades. Colocando a nossa cara a tapa. Deixa eu falar para você. Leão de treino não vinga, cara. Leão de ensaio não vinga. Leão de quarto secreto não vinga. Ah, mas eu oro todos os dias, glória a Deus. Mas isso tem que ser exposto à comunidade. Tem que fazer diferença aonde você está. Jesus te chama do secreto, mas quando Ele te atrai no secreto, você está no chaba, Ele pega você e fala assim, ó, agora vai, ide. E agora você tem que queimar no meio do mundo frio. E agora você tem que fazer diferença no meio do mundo onde está tudo corrompido. E é aí que o jogo começa, baby. E é aí que o filhinho chora e a mamãe não vê. Mas eu vou falar uma coisa para ti, você vai chorar. Você vai falar assim, eu estou sendo injustiçado, eu amei tanto essa pessoa. Vai acontecer, mano. Mas eu vou falar uma coisa para ti, Deus está forjando o seu coração, Deus está trazendo para você maturidade, você está crescendo, não corra dos processos, cara. Eu aprendi muita coisa nos últimos 2 anos, muita coisa, mas é porque eu decidi assumir responsabilidades, é porque eu decidi entrar no jogo, no clássico, Real Madrid e Barcelona. O povo olhava para mim e falou assim, Jeff, você vai entrar nessa furada aí. Estou aqui, pastorzão. O pastor olhava para mim assim, é muita coisa. Eu falei, pastor, mas não tem ninguém não. Vamos fazer, vamos tocar, filho, até aparecer. E você vai aprendendo, você vai crescendo. Você vai crescendo em maturidade. Vou falar uma coisa para ti, jovem. É no meio de faculdade, é no meio de casamento, é no meio da correria que Deus vai colocar na sua porta oportunidades. Foi quando na minha vida era a maior loucura do mundo, estudando, trabalhando, prestes a casar, sem dinheiro, dormia 4 horas por noite. Eu chegava aqui na igreja, aqui nos cultos do meio de semana, aqui pescando assim, ó, mas eu vinha só com os cacos assim, ó.
Foi quando eu estava nessa loucura que Deus me chamou a assumir responsabilidade. Eu falei, Deus, mas há uns 4 anos atrás eu estava de boa, não tinha nada, estava tranquilo, só me chamou, glória a Deus, aqui eu estou de boa, tem tempo livre. Mas não, Deus me chamou no meio do furacão. Sabe quando que Deus chamou Pedro? Quando ele fez a sua maior pesca da história. Qual que vai ser a conquista que você está tanto esperando? O seu casamento? A sua formação? A sua faculdade? É lá no meio do seu sonho, daquilo que você está vivendo, de maior furacão, que Deus vai pegar e falar assim, ei, agora vem assumir a responsabilidade. Ah, Deus, mas não tem tempo, não interessa. Agora eu quero te amadurecer, meu filho. Deus quer fazer você ser um cristão maduro nessa noite. Ele quer que você adote alguém em oração. Ele quer que você adote alguém em oração, cara. E às vezes é seus familiares. Qual foi a última vez que você fez jejum de 40 dias pela sua família? Jeff, mas é um jejum de 40 dias, eu vou morrer de fome. Melhor do que os seus familiares morrerem no inferno. Vida cristã sem sacrifício não existe, amado. Mentiram, viu? Quem lembra do Ricardo Oliveira? Mentiram. Vida cristã é sacrifício, é escolha, é firmar o golpe, é não arredar. E se precisar morrer por Jesus, só me crucifica de cabeça para baixo, que eu não tenho honra e direito de morrer como ele morreu, assim como Pedro disse na sua morte. É difícil receber um choque de realidade, né? Descubra a sua cabeça nessa noite, feche os olhos. Quero orar por você. Jesus, o Senhor sabe, Senhor, aquilo que nós temos vivido esses dias. Jesus, mas nós não queremos dar desculpas, Pai. Para o chamado do Senhor, nós não queremos dar desculpas, Senhor Jesus. Se o Senhor tem nos incomodado por algo, nos faz posicionarmos para fazer a diferença. Jesus, leva o nosso coração a depender do Senhor. A gente não enxergar, Senhor, os nossos talentos. A gente vê mesmo que somos incapazes, mas é o Senhor que faz, Pai. É o Senhor que vai fazer. Abre nossa mente para isso, que o Senhor não precisa do mais letrado, o Senhor não precisa do que tem mais dom, o Senhor não precisa do que fala melhor. Não, o Senhor só precisa de alguém que tem um coração disposto, que a obra é o Senhor que faz. Encontra-nos, Senhor, na calmaria do nosso quarto, mas nós pedimos, encontra-nos também no olho do furacão, no vento, na tempestade. Nós queremos encontrar o Senhor com as portas abertas e celebrar assim, mas também queremos encontrar o Senhor com a porta fechada e também celebrar, porque não é sobre as circunstâncias, é sobre o amor que temos por Ti. Desperta-nos, Senhor, nós não queremos ser eternas promessas. Não queremos ser eternas promessas. Não queremos, Deus, passar a vida toda ouvindo promessas ao nosso respeito. Promessas, promessas, promessas. Não, nós vamos viver essas promessas, Senhor. Chega de ser leão de treino. Chega de ser leão de treino. Nós vamos entrar no jogo e vamos fazer a diferença para a honra e glória do Senhor. Nós iremos nos posicionar como igreja. Nós iremos nos posicionar como igreja. Não para apontar o dedo e criticar, mas para ir e fazer a diferença. Levanta-nos, Senhor Jesus. Nós tomamos posse da palavra que o Senhor disse que nós faríamos coisas como o Senhor fez e até maiores. Pai, libera um poder sobrenatural sobre nós.
Nós vamos orar e o cego vai ver. Nós vamos orar e o coxo vai andar. Nós vamos profetizar e vai acontecer sinais e maravilhas em nosso meio. Nos posiciona a isso, Jesus. Nos posiciona a isso essa noite. Coloque-se de pé onde você está. Enquanto a gente canta essa música, eu gostaria que você orasse com todo o seu coração. Pai, eu abro mão das criptonitas que tem me deixado fraco, que tem me paralisado, Deus, que tem me feito inventar desculpas, Deus, para que eu não avance em Ti. Comece a orar agora, comece a orar. Levante a sua voz, levante um clamor a Jesus nesse instante.